Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Boa tarde a todos, diretor Ronaldo de Souza, de Política Sindical e Comunicação aqui do Sindicato dos Vigilantes de Campinas. Estamos iniciando mais um podcast, mais um VigCast, do Sindicato dos Vigilantes de Campinas. Estamos hoje aqui com uma presença especial, a nossa convidada, a doutora Regiane Dutra, e o tema hoje aqui é sobre auxílio doença acidentário, CAT. Do meu lado aqui tem o nosso diretor de assuntos jurídicos, o Pedro João Barbosa. Boa tarde, vigilantes. É com grande alegria aí que a gente participa desse novo projeto aí do VigCast, aqui do Sindivigilância Campinas, representando os trabalhadores da nossa base territorial e provavelmente também indo aí para todo o estado de São Paulo e para todo o Brasil. Hoje, como o Ronaldo falou, nós vamos conversar com a doutora Regiane sobre alguns temas aqui previdenciários, que chega muito aqui na diretoria, no departamento jurídico, muitas dúvidas dos trabalhadores, e a doutora Regiane está aqui hoje para esclarecer alguns pontos aí que a gente entende que é essencial, que é benéfico para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores. Também está participando com a gente aqui o diretor Cristiano. Ele vai falar um pouco também da trajetória dele. Pessoal, mais um VigCast aqui, nós estamos iniciando, né? Então, em algum momento a gente vai acabar errando em algumas coisas. Peço a ajuda dos vigilantes aí para nos corrigir, né? Para as matérias aí futuras. E hoje a gente está aqui, como o Ronaldo já verbalizou, com a doutora Regiane, para tirar bastante dúvida dos vigilantes aí que chegam para nós, e muitas vezes a gente precisa recorrer para a doutora, e muitas vezes a doutora está no fórum junto com a equipe do jurídico e demanda tempo essa resposta, mas hoje a gente está aqui para eliminar bastante dúvidas dos trabalhadores e espero que seja bem aproveitoso. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar participando. Não é muito meu foco participar de gravação, rede social, mas boa tarde, espero sanar algumas dúvidas aí, esclarecer e facilitar o dia a dia aí de vocês quanto a essa questão. Perfeito. Doutora, a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. O tema é auxílio doença acidentário, afastamento por acidente no exercício da função ou por doença ocupacional. Quando é concedido, doutora, esse auxílio doença acidentário, esse afastamento por acidente no exercício da função ou doença ocupacional? Em quais situações isso ocorre? Quanto ao acidente de trabalho, ocorre devido ao acidente em si, né? Ou no exercício da função ou no trajeto, percurso, casa, trabalho, trabalho, casa. Quanto à doença ocupacional, aí necessariamente tem que ser uma doença relacionada à atividade que ele exerce, ou algum trauma, por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu com ele no ambiente de trabalho que ocasionou aí alguma lesão, seja psicológica, seja física, até mesmo pelo agravamento. Tem que ter uma relação. Tem que ter uma relação. Sempre sem uma a relação. O nexo causal. Atestado e aprovado por laudo médico. Tá. Com relação a essa questão do acidente de trajeto, existem requisitos? Tem que estar dentro do trajeto? Existe assim Dentro do trajeto. Casa, trabalho. Posto de serviço, no caso do vigilante. Certo. Posto de serviço, casa.
que acontece muito, mas ainda é discutível, ainda está sendo discutido, é a questão do horário de almoço. Porque ele está no horário dele de almoço. E aí ele sai do posto. E acontece aí um acidente, alguma nesse trajeto. Ele não está à disposição Não da empresa. está à disposição da empresa. É um horário que ele tem que estar disponível para ele. Correto. Mas tem entendimento que jurisprudencial, não legislativo, que encara como um acidente de percurso. Acaba enquadrando. Acaba enquadrando. E se desviar ali do trajeto comum Se dele, já desviar, era, não aí configura, não configura. acidente de trajeto. Não. E pode ser também por qualquer meio de transporte. Não precisa ser aquele transporte da empresa. É qualquer meio de transporte. Então, aquele lance de muitas vezes a empresa fala assim, não, mas eu pago vale transporte para ele, se eventualmente ele for com o transporte dele particular. Qualquer meio de transporte. Moto, bicicleta, trem, tá no navio. percurso. Carona, não procede essa situação, a gente não vai fazer... Não vai validar, né? CAT, não vai reconhecer como... É acidente, é considerado acidente. Fica a dica aí, vigilantes, tá? Doutora. Antes de você fazer a próxima pergunta, eu posso Pode, entrar claro, no tema com a doutora aqui. Claro, Inclusive, a gente lógico. teve uma situação aqui no sindicato semana passada sobre a questão das férias. O período que o vigilante fica afastado, quanto tempo, qual que é o período, doutora, aqui? Se ele ficar afastado, ele perde o direito aquisitivo das férias. Após 6 meses de afastamento. Até 6 meses, com o afastamento, ele não perde o período aquisitivo. Após 6 meses, superior a 6 meses, ele perde e começa a contar novamente. Proporcionalmente ao tempo que ele ficou afastado, né? Proporcional ao tempo. Mas passou de 6, começa do zero. Começa a contar novamente o período aquisitivo dele de férias. Sim, ok. Só esclarecendo, isso em caso de auxílio-doença. Isso, sim. Acidente de trabalho não tem esse requisito. Certo, ok. Não conta, ele não perde. Ele não perde, não interrompe, né? Não interrompe. Doutora, aproveitando que a gente está falando do acidente de trabalho, quais são os direitos de um profissional que se acidentou no trajeto ou no ambiente de trabalho? Tá. Primeiro, eu friso muito, até aqui no atendimento aqui. Ele precisa afastar. Não basta só sofrer um acidente, pegar 4 dias de atestado e achar que vai ter esses benefícios. Não. Superior a 15 dias, então, no mínimo. Precisa afastar, superior a 15 dias, receber o auxílio doença acidentário, que é o B91, e no retorno, aí ele tem direito à estabilidade, até 12 meses após o retorno. E durante o afastamento, ele não perde os benefícios. Não perde depósito, FGTS, continua, ticket de refeição, continua, e qualquer convênio médico, que é importante, que muita gente pergunta, também não pode ser suspenso, deve ser mantido, e qualquer benefício que ele tenha no contrato de trabalho é mantido durante o afastamento por acidente. Se o posto de serviço dele for extinto, cerrou lá o posto dele, e mesmo assim ele tem a estabilidade dele, por 2 meses. Se o posto for extinto, ele continua com a estabilidade. Se a empresa for extinta, ele perde a estabilidade. Doutora, eu queria aproveitar aqui, Ronaldo. Eu trabalhei dentro das repartições públicas de pronto-socorro e hospital. E o que acontece? Essa comunicação de acidente de trabalho, muitas vezes, ela não acompanha o atendimento que o pronto-socorro oferece lá. E aí depois eu acabei vendo isso aqui novamente. O trabalhador é atendido nos pronto-socorro público, né? E hospitais de pronto-socorro, e é verbalizado para os profissionais lá que ele está sendo atendido em decorrência de um acidente, e ele não sai de lá com um comunicado. Não existe um formulário padrão dentro de um pronto-socorro 24 horas à disposição ali, de pronta resposta para ele. Ele tem que recorrer depois ao departamento, protocolar esse pedido, e isso traz prejuízo para ele, né? Porque tem o período, né? A princípio, o dever é da empresa fazer a comunicação, né? Se teve um acidente, foi na empresa ou de trajeto, a obrigação é da empresa. Perfeito. Tem até 48 horas para fazer a comunicação da CAT. Antigamente, eu até concordo com você que não tinha, mas hoje é tudo eletrônico, entendeu? Então, até nos hospitais públicos ou qualquer outro hospital,
tem a comunicação eletrônica porque é através do site, né? Boa. Do INSS. Boa resposta. Então, se o médico ele pode fazer a comunicação da CAT, ele vai entrar no site, vai fazer o preenchimento e vai emitir. Porque a entrada da CAT é no INSS, então aí é o trabalhador ou um dos seus dependentes, representantes, dependendo da gravidade, né, do acidente. Perfeito, compreendido. E o preenchimento da CAT, o sindicato pode preencher, o trabalhador... Sim. O sindicato pode, sempre na ausência da empresa, né? Porque o dever é da empresa. Sempre da empresa. A obrigação é da Primeiro empresa. plano é a obrigação da empresa. Correto. Mas aí o trabalhador pode fazer o preenchimento, qualquer dependente, né, capaz dele pode preencher, qualquer autoridade pública e o sindicato. Perfeito. Eu posso fazer uma outra pergunta? Doutora, em relação, o trabalhador tem muita dúvida em relação à CID, né? Um exemplo hipotético, ele pega um atestado, aí, para não se afastar, ele fica mudando de CID. Isso procede isso aí? Não procede. Os atestados são cumulativos no período de 6 meses. Certo. Dentro de 6 meses, por mais que ele altere a CID, 10, 20 CIDs, ele vai ter que afastar pelo INSS. Passou dos 15 dias? Passou dos 15 dias, ele tem que afastar. Ótimo. Ok. Não, vai de encontro com a pergunta do Pedro, interessante, porque eles têm, o trabalhador muitas vezes vai em um pronto-socorro, recebe um determinado CID, vai num outro, até porque ele não tem um tratamento, é um pronto-socorro, e aí os CIDs, eles não são os mesmos, e mesmo assim dá direito para ele se afastar, né? A questão é que tudo muda, né? Antigamente não tinha essa acumulação de atestados. Hoje já tem. Então, independente do CID, superior a 15 dias, afasta. E também o CID ele não é mais obrigatório, né? Também não é obrigatório. Não pode ser uma exigência das empresas mais hoje, né? Sim. Ótimo. Doutora, quando veja bem, o profissional ele acaba se afastando em função de um acidente de trabalho ou de trajeto e a empresa acaba informando o INSS que foi um auxílio-doença. Existe uma diferença. Existe uma diferença. E se acontece isso, como que o trabalhador resolve isso? Se é que ele pode resolver isso ou somente a empresa pode resolver isso? Como funciona isso? Não, ele pode resolver a partir do momento que ele também pode fazer a abertura da CAT. Certo. Então, a empresa não fez a comunicação, não entregou para ele a documentação correta, que ele sabe que ele sofreu um acidente. Então, ele pode fazer essa comunicação e pode dar entrada de forma correta no INSS. Aí ele não sabia disso, ele não tinha conhecimento disso. Aí é só judicial. Aí ele tem que entrar com uma ação judicial, provar que foi um acidente e aí tentar reverter isso. Exemplo, então, se essa empresa ele se acidentou no ambiente de trabalho, mas a empresa foi lá e comunicou ao INSS que foi um auxílio-doença. Aí ele vai ter que fazer isso só via... Se teve a comunicação como auxílio-doença, ele começou a receber o auxílio-doença, o B31 ao invés de B91, aí só através de ação judicial para reverter. Doutora, em relação ao atestado de novo, né? Muita dúvida em relação ao Sim, atestado. muita. O atestado, quando esse trabalhador ele pega o atestado, ele tem um prazo de quanto tempo para entregar esse atestado para a empresa e por quais meios ele pode fazer isso? E aí a gente já tem a convenção coletiva, né? Sim, já entra dentro. A convenção coletiva diz que são por qualquer meio informático, vamos dizer. E-mail, WhatsApp ou pessoalmente na empresa. E o prazo, salvo engano, 48 horas. Ele tem Após o retorno, né, doutor? O físico, né? Tem dois prazos, de comunicação e de entrega. Isso, o de entrega, eu pergunto, né? O de entrega é 48 horas após o retorno, né? Dois prazos, de comunicação e para entrega também. Perfeito, Prazo perfeito. para comunicar e o prazo para entregar, né, doutor? Ambos os prazos são 48 horas. Ambos 48. Cláusula 46. Possui carência mínima? Não tem carência. Auxílio acidente não tem carência. Não tem carência. Não. O auxílio doença já tem. Sim. Perguntar para a doutora, né? A respeito do assédio moral, né? Que foi inserido na CIPA, né? Agora, em 2024, né? Sim. Foi inserido na CIPA. Doutora, e nesses contatos que a gente está tendo com a empresa, a senhora sente que a empresa tem sido presente em divulgar isso, tem feito um trabalho na mesma altura que a ANR anuncia lá, o trabalho de combate ao assédio? De forma alguma.
Forma alguma, né? Eu acredito que nem tenha essa divulgação. Aí eu acho que já entra o papel da CIPA mesmo. Papel da Porque CIPA, né? como é um caso novo, é uma questão nova, aí os próprios integrantes da CIPA precisam trazer isso mais para dentro ali da relação empresa e... Trabalhar mais o tema, né? Isso, trabalhar mais Trabalhar o tema. mais o tema, né? Ok. São as responsabilidades do ente público? Na verdade, não são nem quais são, né? Em que situações, judicialmente ou juridicamente falando, eles têm a responsabilidade lá ou são condenados para responder em nome da empresa, da empregadora, da real empregadora. Entendeu? Porque depois que o STF julgou constitucional o artigo 71 da Lei de Licitação, então, o órgão público tem que seguir vários requisitos para se ver, para não se ver condenado numa ação trabalhista. Ah, a senhora está falando das ações coletivas. Ações coletivas e individuais também. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, aí tem muita dúvida por quê? Processo que não tem órgão público. Um exemplo, vou citar, não posso nem estar citando o nome, mas Fabricante de telefone. Posto privado. Isso, a Posto empresa privado. em posto privado, que não pertence de forma alguma à administração pública, é um processo que não demora tanto, é um processo mais rápido. Qualquer processo que envolva a administração pública é um processo longo e muito longo. Então, o que acontece muito aqui, porque a maioria da vigilância privada é um órgão público. Sim, correto. Aí, qual é o questionamento? O meu amigo trabalha para um posto X e já resolveu. Eu trabalho num posto da administração pública e está no TST, está no STF. Então, assim, o órgão público vai sempre ser mais demorado. E ainda corre o risco de não ser condenado. Isso, só complementar o que ela está falando aí, essa questão aí desse tema do STF, ele colocou que se o ente público ele provar que fiscalizou, ele é tirado do polo passivo. Antigamente, antes dessa ADIM do STF, era automática. Tinha a súmula do TST, constou no polo passivo, era automática a condenação. Não precisava fazer prova nenhuma. Tinha nem responsabilidade, né? E nem o órgão. Sim. Tinha responsabilidade subsidiária, que chama. Hoje, não. Hoje, obrigatoriamente, eles têm que provar a fiscalização. No começo, era mais difícil eles provarem. Só que aí, no dia a dia, com o tempo que foi passando dessa decisão, aí eles começaram a aprender como fiscalizar. Então, tem um órgão ou outro que consegue provar efetivamente a fiscalização. Poucos, hoje em dia poucos, já não conseguem provar. Então, é onde tem a responsabilidade. Certo. Perfeito. Entendi. É isso. Ainda assim é uma fiscalização branda, né, doutora? Porque os problemas acontecem... Vou puxar um pouco para o meu lado. Aí os advogados têm que saber pegar ali nas entrelinhas dessa fiscalização. Os advogados que defendem o trabalhador. Então, aí entra nas entrelinhas ali, pega um erro aqui, outro ali e consegue ainda condenar. Porque também nem toda fiscalização é certeira, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, aí vai pegando nas entrelinhas, acha ali um erro aqui, outro ali, consegue manter a condenação. Perfeito. Sim. O estatuto dentro desses contratos públicos trouxe algum impacto? O novo estatuto? A Lei 14.967 dentro dos contratos públicos mudou algo? Não, porque esses órgãos públicos... Não. Não, 14.967 é o Estatuto da Segurança Privada. Ela está substituindo a 7.102 de 83. Ele não alterou nada, não trouxe nada relevante, né? Para os contratos, né? Não, trouxe a questão da multa, né? Trouxe sim. Não, mas a questão da multa. mais no combate à clandestinidade, né? Verdade. Mas não é mais Isso é verdade. O profissional que tem estabilidade, ou porque ele faz parte da CIPA, geralmente porque ele faz parte da CIPA, o que ele pode e o que ele não pode fazer? O que ele pode? O que é essa estabilidade? Vamos dizer assim, ele fica coberto por essa estabilidade
Até que certo ponto. Obviamente, né? Até não descumprir o 482 da CLT. E não é um salvo-conduto, então, para ele fazer o que ele quiser. Não. Se ele... Descumpriu ali o 482, que trata da justa causa, ele pode ser mandado embora mesmo. Mesmo com a estabilidade. A estabilidade é para amparar ele nas propostas de melhoria ali dentro daquele ambiente de trabalho. No caso da CIPA, se o posto for extinto, também vai embora, também não tem, né? Extinto. Ela está atrelada ao porque a CIPA está atrelada ao posto. Doutora, e quando a senhora falou de trajeto, de acidente de trajeto, o que a empresa muitas vezes se defende dizendo, olha, não é um trajeto. E como que nós mensura se é um trajeto, se não é um trajeto? Percurso, né? O trabalhador hoje ele sai daqui e vai ali para o Ouro Verde. E ele não vai pelas principais avenidas, ele vai pela rodovia. Ele está dentro do trajeto? Esse trajeto que fala é até chegar na Até casa chegar. dele. Ida e Ele não vinda, pode né? ter desvio. Um exemplo. Ele trabalha aqui no mercado municipal. Perfeito. Aí ele mora num bairro mais no Proença. Proença. Tá para lá. Se ele sai desse posto e vem aqui no sindicato, para daqui ele ir para a casa dele, ele já saiu do trajeto. Ele saiu do trajeto. Então, é um trajeto, é uma reta. Não, hoje eu vou pela Moraes Salles. Hoje eu vou pela Glicério, mas eu estou indo para Em a minha deslocamento, casa. né? Eu não estou tendo nenhum Desvio, percurso, nenhum tá. desvio. Aí é considerado trajeto. E esse tempo, doutora, como que é mensurado esse tempo? Se ainda caracteriza? Ele trabalhou à noite, saiu 6 da manhã, né? E esse acidente foi por volta de 9, 10 horas. Ele está dentro do trajeto? Não, está dentro do trajeto. Ele não está mais. Se ele tiver a 30 minutos da casa dele, ele demorar 2 horas para sofrer um acidente, ele já desviou. Já desviou. Agora, se ele está a 3 horas da casa dele, dentro dessas 3 horas ele sofreu um acidente, dentro 3 horas do posto até a casa dele, aí ele está dentro do trajeto. Analisado dessa forma, né? Perfeito, muito bom. Muito bom. A gente teve um caso aqui, uns 10 dias atrás, o trabalhador teve 18 dias, se não me engano, tirado, abatido, né? Das férias dele, descontados. E aí o que aconteceu? Ele só chegou para a Camila e falou que ele tinha testado e que a empresa não pode descontar. Realmente não pode descontar. Pegou um atestado de 15 dias, a empresa abonou, não pode descontar esses 15 dias das férias. Peguei um atestado de 17 dias e me afastei pelo INSS. Aí tem o abatimento nas férias. Se tiver o afastamento pelo INSS, aí desconta em dias de férias. É automático, então. Na totalidade ou desconta o... Desconta proporcional. Proporcional. Se ele pegou 17 dias, vai descontar 2. Não. A partir do momento que deu o afastamento, vai descontar o afastamento. Vai descontar na totalidade o afastamento. Aconteceu, inclusive, com esse rapaz. Ele ficou 18 dias afastado e descontou 18 dias. A minha leitura é que, como a empresa paga os primeiros 15 dias, descontaria 2 dias para total. Não, né? A empresa paga os primeiros 15 dias, mas ele está afastado. Afastado. Então, é o afastamento. Perfeito. Boa. Entendi. Entendi. Bom termômetro, né? Com relação à participação de resultados, se o profissional tiver ausências em detrimento de atestado médico, ele perde? Ele tem esse prejuízo na participação de O resultados? atestado médico, não. Não tem. Bom, a bona não pode ter prejuízo. Pode ter prejuízo algum. Só falta injustificada, Sim. Uma outra coisa, Ronaldo, que eu percebo aí dentro dessas visitas que a gente faz é que, assim, né, a gente sabe que a eleição da CIPA se estende para o profissional terceirizado também, né, doutora? Mas a vigilância, muitas vezes eles não são inseridos, né, dentro dessa CIPA, né? Eu percebo isso dentro dos centros logísticos, como exceção aqui da Unicamp em Campinas. A Unicamp em Campinas, o profissional vigilante, ele é inserido sempre na CIPA. Mas é pouco, viu, Ronaldo? Não é uma habitualidade, viu, do pessoal centro logístico. Eu vejo lá, quando eu vou visitar os nomes dos colaboradores que participaram da CIPA, você não enxerga o trabalhador terceiro lá, mesmo na eleição de CIPA. Eu já notei isso na eleição de CIPA. Aí a questão do empregador, eu acho que não é interessante para o empregador ter não é interessante funcionário dele participando da CIPA. Ou o próprio trabalhador buscar esse direito. Buscar esse direito, né?
Tem aquela possibilidade também da CIPA integrada, né? Do terceiro se integrar com a CIPA do tomador também. Tem essa possibilidade, Sim. né? Minha trajetória profissional. Bem, eu comecei como vigilante, né? Muitas pessoas, muitos vigilantes me conhecem. Comecei como vigilante em 2001. Trabalhei na Caixa Econômica por anos, como vigilante, depois como monitoramento. E aí comecei a estagiar aqui no sindicato em 2006. E estou aqui até hoje. Show de bola. Advogada pós-graduada. Advogada, pós-graduada, meu intuito maior é chegar ao magistrado, né? Sim, Estudo para isso, para conseguir passar no concurso público. Uma hora eu sei que eu vou entrar, uma hora eu sei que eu vou passar. Sim. E a ideia é isso, é juíza do trabalho futuramente. Ótimo. Legal. Ótimo, cara. Ô, doutora, aproveitando aí, acho que vai fugir um pouco do tema, mas eu acho legal perguntar sobre isso. A nossa categoria, eles têm procurado muita faculdade tecnólogo, né? O técnico, o gestão de segurança pública e privada, né? Hoje, a nível de concurso público, já está sendo reconhecido como um curso superior? Tecnólogo não. Não, Não, desculpa. mas direito não você faz. Não, direito? o próprio tecnólogo em gestão de segurança privada. Ah, tá. Você fala para... Um curso que exija nível superior. Nível superior. Sim, exige, sim. Não, Acho não. que nenhum curso técnico hoje. Não, mas não é técnico. Ele não é tecnólogo. Tecnólogo. Tecnólogo, sim. É 2 anos. Tem Não, o dois técnico anos. e o tecnólogo. Entendi. Não Não conhecimento técnico. Não, Entendi. É tipo segurança do trabalho. Segurança do trabalho é técnico. A grade, o Enem não, desculpa, a senhora me corrija. A educação fala que até 1.200 horas é um curso técnico. Acima disso, é um tecnólogo ou um superior, né? O tecnólogo que é oferecido aí pelas grandes faculdades, eles são trazidos por vigilante, né, Pedro, como um curso superior, né? Não, mas é um curso superior. É um curso superior. Inclusive, o estatuto já remete, fala novamente disso, né, quadro Ronaldo? gestores, É o quadro de gestores. Curso superior. Legal. Na verdade, o que a gente pode falar em questão de ação de cumprimento é um alerta para o trabalhador, né? Que ele tem um documento que faz lei para ele, que é a convenção coletiva. Então, ele tem que ter em mente que esse documento, ele tem que saber ele de cor e salteado. Porque qualquer descumprimento ali acarreta o quê? Multa. Uma multa. Sim. Então, o que gera ação de cumprimento. Ele traz, olha, eu não recebo vale transporte. Ele traz aqui para o sindicato essa questão, isso já é passível de uma ação de cumprimento. Além de exigir o cumprimento da convenção coletiva, o pagamento da verba que não está sendo paga, ainda tem a questão da multa, prevista lá na norma coletiva. Plano de ação, doutora, rescisão indireta. Tem requisitos? Tem Quais são? requisitos, previstos, inclusive, no 483 da CLT. Mas eu costumo dizer muito, até nos atendimentos aqui, é que para ser julgada e procedente uma ação de rescisão indireta, basicamente, verba salarial. Mudou meu horário de trabalho, alterou o contrato de trabalho? Alterou, mas muito dificilmente vai ser caracterizada a rescisão indireta. Então, é verba salarial. Salário atrasado, FGTS sem depósito, férias... Benefícios... pagamento, ou além do prazo determinado para pagamento, tudo isso é requisito para uma rescisão indireta. Salário atrasado por quanto tempo? Exige uma quantidade de Quanto mais isso aí? um mês, 2 meses? Mais, recorrente. Recorrente. Não precisa ter meses de atraso, mas precisa todo mês estar atrasado. Todo mês está atrasando. Ponto Entendi. de impactar na vida do profissional, né? Na vida dele, né? E FGTS até quantos não recolhimentos, doutora? A FGTS eu encaro como uma apropriação indébita se não recolher. Porque Entendi. descontou.
né? A empresa não pode usar um valor que descontou, usar para benefício dela e não fazer o depósito. Então, eu acho aí 1 mês, 2 meses, pelo menos já é passível de denúncia no Ministério Público, já é. Isso. E a questão, o trabalhador ele entra com a rescisão indireta. Ele continua trabalhando ou para de trabalhar? Ele tem essa opção. Ele tem a opção de continuar e de parar. O único problema é, parei de trabalhar. Chegou lá, deu improcedente a ação. O juiz julgou improcedente. O recebimento dele é até aquele dia que ele parou de trabalhar. Não é no decorrer da ação. A ação demorou 3 anos, mas ele parou de trabalhar num determinado período há 3 anos atrás. É até ali. E aí tem o problema do pedido de demissão, que geralmente o juiz entende que o interesse era dele de sair da empresa. Ele não provou que a empresa deu causa para essa rescisão. Então, a perda dele vai ser tudo conforme pedido de demissão. Então, se a ação der improcedente, ele só ganha a partir daquele momento que ele parou de trabalhar. Sim, e as verbas devidas naquele pedido de demissão. Então aí já converte para pedido de demissão. Entendi. E se a ação for procedente, aí ele ganha todos os direitos até... Todos os direitos, até o último dia que ele trabalhou também. Entendi. O FGTS, Ronaldo, só mais uma pergunta. O FGTS deve ser recolhido, doutora, a cada mês? Continua sendo recolhido a cada mês? Todo mês. Porque as empresas têm uma postura de recolher, de depositar a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? Aí configura a apropriação indébita, né? Tá certo. Deve ser legalmente recolhida a cada mês, né? A cada mês. Cada mês. Desconta todo mês, recolhe todo mês. 8% sobre a remuneração, né? Sobre a remuneração. Doutora, aproveitando que a gente falou aqui de Ministério Público, como que funciona? Quais são as principais dificuldades que a doutora tem na condição de advogada aqui do sindicato quando a doutora solicita uma mediação no Ministério Público, com relação a tempo, acolhimento dessa demanda por parte do Ministério Público? A gente sabe que é muito relativo, né? É muito relativo, que depende mais do Ministério Público do que do sindicato. Mas quais são as principais dificuldades? O Ministério Público, ele divide os temas, né? Vamos dizer assim. Dificuldade... convenção coletiva, descumprimento de convenção coletiva, por exemplo. Convênio médico, que é o que a gente tem muito aqui. Sim. Já é mais demorada uma mediação, um agendamento de uma mediação. Verba rescisória, de um dia para o outro. Então, eles dividem... De acordo com a importância, De acordo com a importância, com o prejuízo e quantidade de atingidos também. Porque eles dizem, acima de 30 pessoas, atingidas, eles entendem que é uma coletividade e aí gera lá a intervenção do Ministério Público. Algo bastante grave, né? Um amplo prejuízo, né? É isso. E se for uma verba alimentar, aí eles aceleram mais. O que seria verba alimentar? Para o trabalhador entender, o vigilante Verba entender. rescisória. Empresa perdeu o posto, né? Não pagou, não sabe se vai pagar, alega que não tem condições de pagar. Aí o Ministério Público coloca isso em pauta de forma prioridade, rápida, né? como prioridade. Tudo que envolve a rescisão dele é verba alimentar. Rescisão, Férias, atraso de salário, atraso de salário, vale transporte. Benefícios, né? Ticket. Isso eles têm essa prioridade. Não, legal. Agora, um benefício como o convênio médico que eu citei, ele já não encara como uma urgência. É urgente para a gente. Mas devia encarar, né? Que é saúde, né? Eu estou precisando fazer uma consulta, fazer um exame, eu vou esperar. Para a gente é urgente, mas eles já não encaram assim. Doutora, juridicamente, só para a gente deixar claro para o vigilante, acontece muito, com uma certa frequência aqui. Muitas vezes chega aqui uma demanda para o sindicato, uma não conformidade individual, e o profissional entende que o sindicato a gente não pode generalizar, tá? Sim. Entende que o sindicato teria que entrar com um pedido no Ministério Público de uma demanda individual.
não é assim que funciona, né? Não, aí demanda individual a gente pode orientá-lo aí pessoalmente no Ministério Público, porque aí o próprio Ministério Público vai dar as devidas explicações, né, para eles. Porque se o sindicato falar que não pode ou que não vai fazer, aí acaba a represária volta para a Revertendo contra o gente sindicato. aqui. Isso. Então, a orientação é, pode denunciar? Pode, mas é uma demanda individual, é um problema, uma questão que é só sua. Então, você vai pessoalmente lá no Ministério Público ou pelo site e faz a denúncia. Legal. E até porque, se o Ministério Público achar relevante a denúncia, o próprio Ministério Público manda para cá, para a gente manda pro fazer sindicato. O as sindicato fazia devidas as investigações. Diligências, né? É. Diligências. Bom, quero agradecer os vigilantes, agradecer toda a equipe técnica aqui, Thiago, o Eric, agradecer a presença da doutora Rejane. Doutora Rejane, obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Cris. Obrigado mais uma vez, doutora, por mais essa orientação para nós, para os vigilantes. Obrigado, Tiago. Obrigado a toda a equipe aí. Pedrinho também, as perguntas do Pedrinho muito importante. E é isso, pessoal. E que tragam as perguntas aí para a gente estar cada vez mais devolvendo aí temas para a gente trazer aqui, né? as respostas de maneira construtiva. Sim, eu também agradeço. É um novo tempo, né? A gente está aí inaugurando esse VigCast, entendeu? Sindivigilância Campinas. A gente teve um pouco de resistência para entrar aí nessa era digital. Éramos analógicos, agora somos digitais, né? Mas é o mundo moderno e a gente tem que se atualizar, levar essa informação para os trabalhadores. E nós estamos muito felizes de conseguir implementar esse projeto. E daqui para frente vai ter mais vídeos e a gente vai conversar muito com os trabalhadores. Agradeço a presença da equipe técnica, da doutora Rejane, do Cristiano, Valeu, do Pedro. Ronaldo, o nosso apresentador oficial do VigCast. E podem esperar, vai ter mais vídeos aí para vocês, sempre em benefício da gente estar passando para vocês as nossas demandas aqui e tirando as suas dúvidas. Muito obrigado, família Vigilante. Pedir para os vigilantes ficarem atentos, se inscrever no canal, acompanhar os nossos trabalhos na rede social. Nós vamos ter pelo menos 2 vídeos por mês, né, com temas diferentes. E é isso aí, pessoal. Forte abraço, Deus abençoe a todos.